Meu nome é Renata de Souza Azevedo Angeli, atualmente eu tenho 42 anos, eu nasci na região da Pompeia, em São Paulo, e na minha certidão de nascimento consta que eu nasci no dia 9 de setembro de 1980, mas eu não tenho certeza dessa data. Pelo que eu descobri, por enquanto, pode ser que eu tenha nascido em outro dia, no mesmo mês, ou em outro mês, no mesmo ano. O nome dos meus pais adotivos são Lucila Lívia de Souza Azevedo Angeli e Valmar Angeli. E eu descobri que eu tenho uma irmã gêmea. Inicialmente eu estava procurando só minha mãe biológica e agora eu também estou procurando a minha irmã. Eu não tinha nenhuma marca de nascença, mas quando eu estava crescendo, era pequenininha, começaram a nascer os dentes, o meu dente da frente, esse daqui, ele era encavalado, cruzado, né? E uma curiosidade é que ele não era lisinho, ele tinha uma serrinha, assim, parecia uns dentinhos pontudinhos. Pode ser que a minha irmã também tenha essa característica de ter os dentes da frente grandes, com serrinha e que tenha crescido encavalado. Eu, atualmente, eu tinha usado aparelho e tudo, hoje a minha dentição já não é mais como era quando eu era criança. Eu fui adotada aparentemente recém-nascida, eu era bem pequenininha e a família que me adotou foi maravilhosa para mim. Eu cresci estudando bem, cresci com muito amor, muito carinho. Eu tive um monte de primos, um monte de tios. Eu gosto de falar que eu não fui adotada só pela minha mãe e pelo meu pai, eu fui adotada pela família inteira. Eu tive avós muito carinhosos. Tenho um bom relacionamento com toda a família, adoro todos os meus primos, todos os meus tios, o meu pai e a minha mãe também. E eu tive uma infância muito feliz, cheia de memórias boas, a gente passeava muito, viajava muito, eu conheci muita coisa, minha mãe e meu pai sempre conversaram comigo, sempre me explicaram tudo. A gente teve uma convivência muito boa até hoje, né, até os dias atuais. Quando eu era criança, o meu pai me levava para passear em tudo que era lugar, tudo que era show, que tinha muitos shows na época para criança, né? A gente participava. Eu fui ver o show do ET no Ibirapuera, a gente foi ver os Globetrotters, os jogadores de basquete também. Ele me levava para viajar, para passear, para conhecer coisas novas em circo, a gente ia muito em circo. Eu cresci, eu era muito sapeca, né? Eu só aprontava. Então eu dei bastante trabalho para minha mãe e para meu pai, coitada, minha mãe não podia largar de mim, quando ela olhasse eu já estava em cima da árvore. Uma vez a gente foi no circo, eu entrei embaixo do elefante, a minha mãe olhou para o lado, cadê? Aí ela foi ver, parou tudo, né? O palhacinho foi lá, me salvou, me tirou debaixo do elefante, porque eu era bem sapeca. E assim, eu nunca levei bronca, minha mãe não brigava comigo, eu nunca apanhei. Eles sempre conversavam e me explicavam tudo e falavam, olha, é melhor você não fazer assim, tem que tomar cuidado. E eu perguntava muita coisa. A minha mãe falava que para fazer uma viagem comigo, ela tinha que ter muita paciência, porque eu ia desde o começo inteiro da viagem até o final perguntando um monte de coisa. Eu era muito curiosa. Na escola, eu era uma das primeiras da sala, eu sempre tirava nota boa. A minha mãe era professora na escola onde eu estudava, né? Então, eu também me sentia um pouquinho na obrigação de ser boa aluna, mas nunca foi uma dificuldade para mim. Eu sempre conversei com todo mundo, eu conhecia todo mundo, eu conhecia gente que não era nem da minha sala, que era dos anos seguintes, crianças mais velhas, né? Então, assim, eu sou extrovertida. E é isso que eu me lembro da minha infância, foi muito boa e eu agradeço muito pela minha família por tudo isso. Em relação a ser adotada, em primeiro lugar, quando eu era bem pequenininha, eu tinha acho que uns 5, 6 anos, eu ia com a minha mãe nos lugares e as pessoas perguntavam, nossa, mas ela tem o cabelinho enrolado, a senhora tem o cabelo liso. E a minha mãe sempre falava, ela é minha filha de coração. E eu não entendia, o que é ser filha de coração? Eu sou filha, né? E eu era pequenininha. Até que uma vez, eu pequenininha ainda, cheguei para minha mãe, o que é filha de coração? Aí a minha mãe me explicou, você nasceu de uma outra mãe, você cresceu na barriga de uma outra mamãe e você veio para mim. Então você é minha filha de coração, eu não sou a sua mãe, você não cresceu na minha barriga. Eu lembro que quando a minha mãe me falou isso, eu era muito pequena, eu não entendia nada, não sabia de nada, não conseguia compreender o que era isso. Eu fiquei louca da vida, eu fiquei brava, eu fiquei triste, eu comecei a chorar, eu peguei meus bichinhos, pus numa sacola, eu vou embora, você não é minha mãe. E aí minha mãe e meu pai ficaram tudo nervoso, tentando me explicar, não, calma, ficaram com medo de eu fugir de casa, né? Porque eu já tinha feito isso uma vez, mas assim, eu fui brincar, eu saí para brincar com a vizinha e a minha mãe ficou me procurando. Então eu fiquei muito nervosa de saber que eu era adotada, mas eu não entendia.
Só que aí a minha mãe e meu pai, com muita paciência, foram me explicando, foram me fazendo entender. Mas eu era pequena e quando eu entendi, bom, então eu sou filha da minha mãe. A minha mãe adotiva é minha mãe. Então, né, acabou a história. Aí passou o tempo, eu não liguei para isso, mas conforme eu fui crescendo, com 10 anos, com 12, aí eu comecei a ficar mais curiosa. Aí eu comecei a entender o que era uma adoção. E eu falei, poxa, eu tenho minha família, mas eu também tenho uma mãe. Onde que está essa mãe? Quem que é essa mãe? Por que ela me doou? Aí começaram a vir 500 milhões de perguntas e eu resolvi começar a procurar. Depois que eu cresci um pouquinho, quando eu estava mais ou menos com uns 10 para uns 11 anos, eu resolvi começar a questionar. E aí foi a primeira vez que eu perguntei para minha mãe, eu virei para ela e falei, mãe, como que foi a história da minha adoção? Quem que é a minha mãe? O que que aconteceu? Só que, quando eu perguntei, aí perguntando sério, e ela vendo que eu estava entendendo o que estava acontecendo, como é que era, ela não falou muita coisa. A minha mãe ficou triste de comentar, né, de falar. E eu percebi que o negócio não ficou muito legal eu perguntar. Eu queria perguntar, eu queria questionar, mas eu vi que não foi muito adequado, né? E eu me senti mal. Eu falei, poxa, estou fazendo a minha mãe se sentir mal. Aí eu mesma me senti culpada por estar querendo perguntar e a minha mãe se sentir mal. Aí passou. Isso eu tinha uns 10 anos. Passou mais alguns anos, aí com 12, com 13 anos, que eu virei adolescente, aí eu falei, não, agora eu quero saber. E aí também eu fiquei mais brava, eu fiquei mais revoltada, mas por causa da idade mesmo, não pelo fato de eu ser adotada. Eu falei, não, agora eu vou ter que saber, eu vou ter que... Aí eu perguntei de novo para minha mãe e para o meu pai. O meu pai ficou nervoso, não queria falar sobre, a minha mãe também ficou nervosa. Eu não entendia porque os dois ficavam, eles não conseguiam me falar. Aí a única coisa que meu pai me contou, nessa ocasião, é que ele sabia que eu tinha sido adotada num local próximo da nossa casa, no bairro onde a gente mora, na Pompeia, na Rua Cotoxó mais precisamente. Era Casa Serena o nome do lugar. Era uma freira que ficava nessa casa e ela ajudava a fazer as adoções. No caso, eu estava lá, ela sabia da minha mãe e do meu pai e pediu para eles irem me buscar e eles foram e me adotaram. Só que, para mim, ficou uma história muito vaga, porque, onde que fica essa Casa Serena? Eu fui atrás e não tinha encontrado. Quem que é a freira? Ninguém sabe o nome da freira. E onde que essa freira tá? Tem a igreja próxima de casa? Vou procurar a freira. Fui lá, ninguém sabia. Não sabia o nome da freira, não lembrava nada. Aí eu fiquei, poxa, como que você adota uma criança, não sabe onde foi o lugar, não sabe com quem conversou, não lembra o nome de uma pessoa envolvida? Aí eu comecei a achar que a história estava esquisita. Eu falei, gente, isso não tá certo, não estão querendo me contar. Aí passou mais tempo, aí eu fiquei adulta, né, com 18 anos, 19, fui falar novamente, meu pai novamente não queria falar sobre o assunto, ficavam muito nervosos, e isso me levou a acreditar que tinha alguma coisa muito errada na história, né? Por que não quer mexer, por que não quer falar? Não é simplesmente não sei, como que você não sabe de onde você pegou uma criança? Né? Aí eu já era maior, já conseguia entender que você sabe de onde você pega uma criança. Não é uma coisa corriqueira do dia a dia, é uma coisa que marca a sua vida, que muda a sua vida. Então você tem que ter informações. Foi assim que eu descobri. E você acha que essa história que eles contaram da igreja, da freira, você acha que essa história é verdadeira? Então, inicialmente eu achei que não, mas depois, agora, no começo desse ano, eu juntei mais informações de pessoas que estavam presentes, consegui conversar com essas pessoas, consegui localizar a freira, consegui falar com a freira, ela está viva, tem 94 anos, e aí eu descobri que pelo menos algumas pessoas envolvidas e alguns fatos são verdadeiros. Mas ainda assim, muitas informações vagas, sem certeza de nenhum nome, assim, da minha irmã, da minha mãe, né? E ainda procurando. Depois que eu descobri, no começo desse ano, mais informações, aí apareceu a informação por uma pessoa que eu vim com uma documentação original do hospital que a minha mãe biológica deu à luz a mim, mas que a minha família pegou essa documentação e descartou. E aí eles fizeram a famosa adoção à brasileira. Eu tenho meu registro como sendo filha deles, mas eles mudaram a data de nascimento. Aparentemente eu não nasci no dia que está registrado, como 9 de setembro. Pode ser que eu até tenha nascido meses antes, mas aí também é uma dúvida. E eles me registraram como se eu tivesse nascido na casa da minha avó. Então, naquela época, eles podiam fazer o registro dessa maneira. Ninguém ia conferir se a criança realmente tinha nascido, qual hospital que foi. Então, meu pai chegou no cartório, um dia depois que ele me adotou, eu já estava com eles,
e ele registrou, olha, nasceu na casa da avó, é nossa filha, e ninguém contestou. Então, toda a documentação que eu tenho é com os dados da minha família adotiva. E o original, que eu devo ter vindo com ele, que a freira que fez a adoção gostava de fazer tudo certinho, pediu para não fazer errado, mas foi descartado pela minha família. Aí eu não sei até que ponto ela concordou, não concordou, sabia que fizeram isso, se foi feito depois, né? E foi feito dessa maneira. Tá, quando você descobriu que foi feito dessa maneira, como que você se sentiu e o que você sentiu em relação à sua família adotiva? É um sentimento muito estranho, porque assim, eu amo minha família, eu adoro a minha família, mas isso foi errado. Da parte deles, isso foi muito errado. Eu não sei o que eles estavam pensando na época, por que que eles fizeram assim. Eu sei que naquela época as pessoas faziam as coisas dessa maneira, não sei se era por preconceito, de falar que a criança é deles mesmo, ou eu não sei o que se passou pela cabeça deles, mas eles fizeram dessa maneira. Eu fiquei chateada, hoje eu ainda estou chateada, porque mesmo eu perguntando, o meu pai fala que ele não sabe. A minha mãe nunca me falou nada disso, e eu acho que ela nunca ia falar, mesmo a minha mãe já faleceu, mas se ela estivesse viva, eu acho que ela nunca ia tocar nesse assunto comigo, porque ela nunca quis falar. O meu pai agora só que começou a falar alguma coisinha, mas ele fala, eu não lembro de ter esse papel, eu não lembro de ter trocado a documentação. Só que a pessoa que estava junto, quando eu fui adotada com a freira, que não era parente, que é uma amiga da família, que eu consegui entrar em contato e falar, ela falou, não, você veio com uma documentação e você não nasceu no dia 9 de setembro, você nasceu, parece que eu nasci no dia 7 de setembro, segundo essa pessoa falou, que foi o dia que a freira me levou do hospital onde eu nasci para o local onde meu pai e minha mãe me adotaram. O fato deles terem trocado a documentação, né, adulterado, né, essa documentação, ter descartado a anterior, ter feito uma outra, fez você, de repente, ter algum tipo de questionamento sobre se realmente você foi adotada, né, foi entregue para adoção, ou se de repente pode ser que alguém esteja procurando por você? Então, levantou essa suspeita, né? E assim, aí vieram muitas hipóteses. Eu falei, nossa, na melhor das hipóteses, isso que eles estão me contando é o que realmente aconteceu, como foi feito. Mas eu não sei se de repente a minha mãe biológica não queria me doar, a gente foi tirada da força dela. Aí são outras hipóteses e isso está aberto, né, para a gente pensar. Eu prefiro achar, do que eu sei até agora, que essa história que eles estão me contando é o que está correto, né? Assim, está errado, mas é verdade. Mas podem ter várias outras possibilidades, pode ser que a minha mãe esteja realmente me procurando. Você disse que soube, né, dessa coisa da documentação e tal, já um pouco, né, com mais idade, e quando você soube disso, você não soube em paralelo que você tinha uma irmã gêmea, né? Você só soube disso depois, né? Isso, eu não sabia. A única coisa que eu sabia é que eu era adotada, então me despertou a vontade de conhecer a minha mãe biológica. Até aí, até esse ano, eu com 42 anos, não fazia a menor ideia de que eu tinha uma irmã gêmea. Eu sou filha única adotada, então eu não sei se a minha mãe teve outros filhos antes ou depois, isso eu não sei. Não sei se eu tenho irmãos, mas no começo desse ano eu descobri que eu tenho uma irmã gêmea. E que ela foi separada de mim quando a gente era bebê, no momento dessa adoção. Eu sempre fiquei questionando a família toda, porque eu sabia que alguém sabia de alguma coisa. E realmente sabiam. Eles tinham prometido para minha mãe que não iriam contar nada. Aí de tanto eu perguntar, uma prima da minha mãe contou para a filha dela, que é da minha idade, e aí ela me contou, essa minha prima me contou. Ela falou para mim, vem aqui na minha casa, vamos conversar. Eu falei, tá bom, vamos lá. E eu não sabia o que era. E quando eu cheguei, ela falou, olha, eu tenho informações sobre a sua adoção. E essa minha prima falou que ela vai me ajudar, que ela quer que eu descubra também, porque ela também é adotada. Só que no caso, essa minha prima, ela já sabia que ela era adotada e a mãe dela nunca escondeu a origem dela, né? A história dela é diferente da minha. Então ela queria me ajudar. E a mãe dela também sabia que tinha que ajudar. E aí ela me chamou, ela falou, olha, senta que eu vou te contar uma coisa. Eu falei, bom, ela sabe da minha mãe, ela sabe onde está minha mãe. Ela olhou para mim, você tem uma irmã gêmea. Gente,
A hora que ela me falou isso, essa minha prima, ela me falou, olha, eu tive que falar com a minha psicóloga, porque eu não sabia como eu ia te contar e eu não sabia como você ia reagir. Ela morava num prédio, ela achou que eu ia pular da janela, que eu ia ficar desesperada. Gente, na hora que ela me falou isso, se eu pudesse soltar fogos de artifício, eu tinha brilhado ali, tinha estourado e tinha pulado no teto. Me deu uma emoção tão grande, porque a vida toda, eu falei já que eu era espontânea, que eu conversava com todo mundo, que eu falava, nunca tive esse problema de relacionamento, mas tem um buraco. Eu achava que esse buraco era por falta da minha mãe, mas quando ela me falou isso, o buraco fechou. Eu falei, cara, eu tenho uma irmã gêmea, eu cresci com outro bebê junto comigo. Eu acho que é isso que eu sinto falta, é isso que eu sei que eu tenho, mas eu não sei o que era. E eu fiquei muito feliz quando ela falou isso. Só que também, a partir daí, não tinha nome, as informações eram vagas, né? E aí a gente teve que ir atrás. Mas quando eu descobri que eu tenho uma irmã gêmea, eu fiquei muito feliz. Eu tô muito feliz e eu tô determinada a pelo menos um dia falar, oi, você é minha irmã. Não importa se ela tiver outra vida, se ela não quiser, se ela olhar pra mim e falar, olha, eu sei que eu sou tua irmã, mas eu não quero nada com você, eu tenho a minha vida e eu não quero. Perfeito, vou te respeitar. Mas eu quero ver o seu rosto, pelo menos uma vez na vida. Eu desde criança sempre tive uma fixação por gêmeos. Eu achava uma coisa muito mágica. Eu não sabia, eu não fazia ideia, eu não sei, deve ter a ver alguma coisa, deve ter alguma sensação, alguma... Eu não sei, no meu íntimo eu sei, né? Eu sempre achei mágico gêmeos, eu sempre me interessei, eu lia sobre, eu sonhava que eu tinha irmão gêmeo, eu sonhava que, quando eu era pequena, eu sonhava que eu estava dando à luz a gêmeos. Eu não tenho filhos atualmente, né, mas eu não sei, isso tá em mim, isso ficou em mim. Eu não falava pra ninguém, eu não comentava, hoje eu sonhei que eu tive gêmeos, olha que lindo, maravilhoso gêmeos, mas quando eu via, eu sempre me chama atenção, até hoje me chama atenção, agora ainda mais, né, porque é muito diferente, não é você ter um irmão mais novo, mais velho. Cara, é um gêmeo, ele cresceu com você. Eu acho que ela se dividiu do mesmo óvulo que eu, né? Então é uma coisa, pra mim é muito especial isso. Quando eu era criança, aconteceram várias vezes da minha mãe pedir pra eu sair, pra ir a algum lugar comprar alguma coisa, no mercadinho da esquina, próximo e tal, e as pessoas no lugar, ou na loja, alguma coisa, olhavam, nossa, fulana, falava um outro nome, eu não lembro o nome que falava, você tá aqui, cadê sua mãe? Aí eu olhava assim, eu falava, eu tô aqui com a minha mãe. Não, essa não é a sua mãe. E aí a minha mãe já me pegava, já tirava de perto, já, não, vamos embora. As pessoas me confundiam com a minha irmã. Porque aparentemente ela foi adotada por uma família que morava na época no mesmo bairro que eu, não sei se atualmente ainda estão por ali. Só que depois que eu descobri essa história, no começo desse ano agora, eu com 42 anos, que eu comecei a divulgar e falar e perguntar, alguns amigos meus e conhecidos do bairro falaram que já viram alguém muito parecida comigo. Só que a diferença é que essa pessoa era um pouquinho mais gordinha do que eu. Eu fiz cirurgia bariátrica, então eu deveria estar um pouco mais acima do peso. Então eu acho que essa é a diferença. Mas falaram que era igual. Inclusive a gente chama Renata. E a menina não olhava, ignorava e ia embora. Até a pessoa conversou comigo e falou, olha, eu te vi no ano passado andando perto da minha casa, eu sei que você mora por ali. Mas eu achei estranho, porque eu te chamei e você nem olhou e ignorou. E você não é assim. Eu falei, nossa, acho que ela não tá bem, não lembrou de mim, alguma coisa assim. E um primo meu, recentemente também, acho que uns 2 anos atrás, ele disse que ele sabia que eu tinha uma irmã gêmea, esse meu primo sabia, a família toda sabia, só eu que não. E ele foi na academia e ele viu a menina que era igual a mim, ele falou que ele ficou impressionado da semelhança entre a gente, lógico, ela era um pouquinho mais gordinha, e ele falou que ele foi conversar com ela. Aí ele descobriu que o nome dela era Nathalie. Só que ele disse que ele viu essa menina na academia vários dias antes, um mês antes. Ele ia e encontrava com ela, mas não falava. O dia que ele falou com ela falou que ela não era gêmea. Ele conversou com ela e falou, olha, você é irmã da minha prima. Eu sei que a minha prima tem uma irmã gêmea, foi adotada, separado. A menina falou, não, eu não tenho gêmeo, eu tenho outro irmão. Então eu desconfio que a minha irmã nem saiba que ela é adotada, a família não contou e ela não desconfia. Mas ele falou, o jeito de falar, a voz era igual. Os traços do olhar, o jeito de gesticular, igual. A mão, ele falou que ela gesticulava também, ele viu os dedos, a mão, tudo. Ele falou, Renata, era você, eu tava vendo você.
E na época ele não me falou, porque a mãe dele tinha pedido para eu não contar, ele sabia que não era para contar, mas agora, nesse ano que eu fui conversar com ele me explicou e me falou que viu. Aí, aparentemente, depois disso, ela não apareceu mais na academia. Aí eu não sei se ela chegou a falar com a família dela. A família, ai não, esse menino é louco, não aparece mais lá. Ou então, esconderam dela e ela ficou com medo. Ou então, eu não sei o que pode ter acontecido, que, lógico, uma pessoa chega com você e fala, você é irmã da minha prima, não é uma coisa normal. Né? Então, ela deve ter achado estranho. Ou então que eles temeram, eu acho que ela não achou estranho não, porque eles provavelmente estavam aí numa sinuca de bico, né? Porque se eles falassem assim, não vai mais nessa academia, ela ia desconfiar. Por quê? Por quê? Né? O que eles devem ter feito, não sei se você já pensou sobre isso, que tipo, de repente eles deram a louca de mudar do bairro. Pode sabe, ser. Tipo, chegou perto demais, agora não tem jeito. Eu acho que pode ser que eles não... Então, agora, ela em adulta, eu não sei se ela tá morando mais ali perto. Né? Mas eu sei que quando ela era criança, ela tava, porque, inclusive, essa prima da minha mãe que contou pra mim o que ela sabia, ela morava numa rua no bairro que ela falou que ela via, acho que quase todos os dias, a mãe adotiva passando com a minha irmãzinha lá, que era igualzinha a mim. Então, eu não sei se ela estudava numa escolinha ali perto, e era no bairro, né? Além do pessoal que confundia comigo nas lojas, ela falava que eu via todo dia ela passando, mas não podia falar nada. Mas ela passava por aqui. Então, pelo menos quando criança, essa minha irmã gêmea estava por ali, estava perto de mim. Eu frequento a mesma academia, frequentava, né? Não estou indo mais. Mas era uma outra unidade, mais próxima da minha casa. Essa unidade é no bairro, mas fica mais próxima da casa do meu primo, que tem uma distância de mais ou menos 1 quilômetro. Então pode ser que ela não morasse tão próxima de mim, mas tenha se mudado, ou tá morando um pouquinho, 1 quilômetro pelo menos, perto da minha casa. Essa região onde fica a academia que ela frequentava, é próximo da rua onde a sua tia falou que sabia onde essa criança morava? Não é. É no mesmo bairro, só que essa tia, ela morava... posso falar o nome da rua? Pode. O bairro é Pompeia. Essa minha tia morava na rua Aimberê, perto da rua Alfonso Bovero. E lá tem escolinha de criança pequena. Essa moça que meu primo viu, ele viu na Rua Clélia. É no mesmo bairro, mas assim, a Aimberê é aqui, a minha casa fica no meio, mais ou menos uns 4 quarteirões, 5 quarteirões, e o outro mais ou menos uns 4, 5 quarteirões para cá. Então ela tá na mesma região, né? Então eu não sei se desde criança ela morava ali perto e mudou para outra casa aqui, ou ela ia por causa de algum motivo para escolinha, alguma coisa por ali e morava mais próxima para o outro lado. Eu achei surpreendente isso. Eu, quando começaram a me falar, eu falei, gente, não é possível. Eu ando aqui no bairro a pé, para cima e para baixo. Eu sou andarilha, eu não gosto de pegar ônibus, nada. Eu ando para cima e para baixo por tudo. Em todos os horários. Eu tenho que ir para a escola, eu vou, para a faculdade eu ia, que era perto lá também. Alguma loja, para o shopping. Eu vou tudo a pé. E eu nunca encontrei com ela. Inclusive, me falaram já 3 pessoas diferentes, depois que eu divulguei a história, do bairro, que tem o grupo do bairro, né, na internet, falaram que já viram essa pessoa igualzinha a mim no Palmeiras, no Esporte Clube Palmeiras. Eu não frequento o Esporte Clube Palmeiras. E falaram, ela é igualzinha a você, só que o cabelo é diferente. Né? Então, tá por ali, ou pelo menos esteve por ali. Hoje eu não sei mais se tá lá, mas provavelmente tá próximo. O meu primo falou que o cabelo dela era natural, era curtinho, cortado, um corte curto e tal, mas era o meu natural, porque ele lembra de ter me visto com o cabelo natural antes de eu começar a modificar meu cabelo. E até mais ou menos uns 18 anos eu tinha o meu cabelo natural, né? E as outras pessoas que falaram que a viram também falaram, era o teu cabelo natural. É mais ou menos encaracolado, castanho, né? Escuro. E em relação ao cabelo, falaram que era o cabelo natural. Inclusive, eu peguei algumas fotos que tem o cabelo, que aparece, antes de eu começar a modificar ele, para poder ver a semelhança também, né? O que eu descobri também é assim, quando a freira foi fazer a adoção, essa freira costumava fazer as adoções, ela fazia várias adoções, ajudava as famílias a encontrarem os bebês. Ela fazia com a documentação correta. E essa freira gostava de acompanhar as crianças. No meu caso, o que aconteceu?
Foi uma surpresa que nasceram gêmeas. Essa freira já tinha conversado com a família que adotou a minha irmã e já estava combinado que ela ia pegar no hospital e levar para a família. Só que na hora nasceram duas e ela levou as duas. E a gente tinha uma diferença. A minha irmã disse que era muito grande, forte, gorda, um bebê super saudável. E eu era muito pequenininha, franzina. Tem fotos minhas de recém-nascida quando eu cheguei para a família. Eu olho as fotos e falo, gente, deve ter 7 meses isso aqui, porque como que eu fiquei viva? E realmente falaram para a família que eu não sobreviveria, que eu estava muito subnutrida, que eu estava precisando de cuidados especiais. Então a mãe que pegou a minha irmã não quis ficar com as duas. Ela levou a minha irmã e eu não. E aí eu acabei indo para minha família. E minha família me cuidou, me deu vitamina, levou no médico e tal, e cresci. E essa freira, ela parece que ela conversou com as famílias, ela não queria que fosse separado os bebês, e ela ia acompanhar os bebês. Ela parece que ela fazia as adoções e ficava algum tempo junto das famílias, olhando se estava tudo bem. Ela queria, inclusive, que a gente estudasse junto, parece que falaram isso, né, que eu descobri, e que a gente fizesse os aniversários juntos. Então, que a gente convivesse, que uma família convivesse com a outra. Mas eu acredito que por causa dessa discussão que deve ter dado, desse problema da família só querer levar uma, as famílias se desentenderam e, no fim, não cumpriram com isso. Inclusive, por causa disso, eu até desconfio que podem ter escondido da minha irmã o fato dela ser adotada e que tem uma gêmea. Com certeza devem ter escondido, também desconfio que esconderam. Então, a minha irmã pode até ter visto a história, pode até ouvido alguém comentado com ela que viu alguém parecido, ou visto a história na internet, mas ela olhou e falou, mas a minha mãe falou que eu não sou adotada, então eu não sou adotada. Então, eu desconfio que a minha irmã não saiba, que a família pode estar escondendo, e não, ou então se ela perguntou e questionou, falaram, não, você não é adotada, não para com isso, não precisa procurar. Então, ela talvez não tenha ficado curiosa para descobrir se realmente é ela mesma ou não, né? E eu desconfio que a minha família não queria me contar que eu tinha uma gêmea para me proteger, né? De talvez um possível encontro com essa família, de eu descobrir que eu tinha uma gêmea. A minha mãe sabe que se ela me falasse que eu tinha uma gêmea, não importa a idade que eu tinha, eu ia atrás. Então, eventualmente, eu podia acabar encontrando com essa outra família e não dando certo, né? Dando algum problema, tendo alguma discussão, alguma outra coisa assim. Apesar da freira ter falado que queria que ficassem juntos, eu não sei se foram as duas famílias que decidiram não se encontrar mais, por vontade das duas mesmo, falaram, não dá certo isso aqui, vamos separar, cada um para o seu canto e acabou. Ou se a minha família, até desconfio que talvez pudesse ter sido isso, porque minha mãe e meu pai ficavam muito chateados, né, quando falava, de não saber como me contar isso, que, não, a gente queria, mas a outra família não quer. E, né? Se a gente te contar, você vai sair procurando. E se a gente contar, você vai sair procurando e pode ser que não dê certo. Eles tinham medo por mim também, né? Como que a outra família me recebesse se eu aparecesse? Se deu problema anteriormente, né? Então, isso é vago também. Não condeno a minha família por causa disso. Eles fizeram o que eles acharam certo, né? O que eu descobri é que essa freira, ela ajudava muitas famílias carentes. Ela fazia o contato com as famílias de pessoas carentes que não iam poder ficar com o bebê e ajudava a encontrar famílias boas que fossem dar uma vida boa para as crianças. Aparentemente, eu nasci em algum hospital da Zona Leste e a minha mãe e meu pai eram de um grupo de nordestinos carentes que moravam na Zona Leste. A minha mãe não tinha condições de me criar, disse que era muito pobre, né, que foi uma gestação complicada porque ela não tinha como se alimentar, e a freira foi ajudando e encontrou a família para ficar, tanto que achava que era um bebê apenas, né? Quando nasceu, foi surpresa que eram duas. E era lá da Zona Leste. Não tinha muitos hospitais na época e eu desconfio que eu descobri o hospital. E eu fui atrás desse hospital, perguntei dos documentos, eles falaram que eles têm a documentação, mas para ter acesso tem que ser a minha mãe biológica, que eu não sei o nome, que eu não sei quem é, que eu não sei onde está, ou alguém com nome, com RG, com CPF. Então eu não consigo ter acesso porque eu não sei os nomes. Mas essa freira pegou lá e levou para Pompeia, que era onde ela tinha acordado de
de uma família adotar. E aí, no fim, ela acabou encontrando 2 famílias para adotarem a gente. O nome do hospital, eu não tenho certeza, mas na época tinham apenas 3 hospitais. E esse era um hospital muito famoso por atender pessoas carentes, porque eles atendiam gratuitamente, né? Sem cobrar. E aí a minha mãe acabou me dando a luz ali. O que mais que você sabe sobre antes da sua adoção? Sabe mais alguma coisa? Não, só isso. Mas o que aconteceu é que quando chegou, que eu sei, né, que foi trazido da Zona Leste e que deu essa confusão da mãe não querer levar as 2. Da mãe que levou a minha irmã não querer pegar as 2. E uma amiga da minha mãe estava junto com a freira lá na Casa Serena, acho que ajudava na Casa Serena, não sei como é que era, e ela sabia que a minha mãe estava querendo adotar. Então, por intermédio dessa pessoa, que foi ela, inclusive, que eu consegui conversar, e falou que tinha documentação, que tinha dados verdadeiros meus, né, tal, que ela entrou em contato com a minha família. Quando a freira viu que a outra família não queria levar, ou queria levar só uma, ela ficou desesperada, porque ela não tinha onde deixar os bebês, ela não tinha como ficar com eles para cuidar ali. Mesmo porque era um asilo, só tinha pessoas idosas. E aí, essa amiga da minha mãe que estava lá falou, olha, eu tenho uma amiga que ela é muito responsável e ela está querendo adotar faz tempo. Aí a freira falou, então liga para ela agora. E aí eles fizeram esse contato e eu fui para minha família. O que eu descobri é que a freira fazia muito dessas adoções. Ela trabalhava em vários locais com pessoas carentes, desde asilo até pessoas vindas do Nordeste, grupos de pessoas vindas do Nordeste. E ela fazia essas intermediações, fez várias adoções. Inclusive, depois que eu divulguei a história, uma moça que mora ali no meu bairro, que conhece essa freira, que a família dela tem contato com a freira, foi adotada dessa maneira. Só que essa moça, ela tem a documentação dela, ela sabe que ela é adotada, ela sabe toda a história dela e que foi por intermédio dessa freira também. Então ela costumava fazer isso, ela fazia muito isso. Acho que ela basicamente só ficava arrumando famílias para os bebês, né? Ela ajudava as intermediações e com as documentações, né? Ela entregava as documentações, pedia para a pessoa registrar, disse que ela fazia tudo correto. Mas você sabe se isso era legal na época? Eu não sei se era legal ou não, mas com a documentação, fazer a adoção, essa pessoa que conversou comigo, ela teve um processo. Ela foi com um juiz que autorizou a adoção. Então eu acredito que a maioria das adoções que ela fazia, que ela tinha controle ou que ela sabia que aconteciam, eram feitas de maneira correta. A minha que foi um caso, não sei se foi por causa da confusão que deu entre as famílias ou a situação de serem gêmeas e que queriam separar. Também sei que a freira disse que ela não queria que separasse os bebês, que ela queria que fossem os 2 bebês para uma família só, mas como ela viu que não ia dar para tentar resolver, porque eram 2 bebês precisando de famílias, e as 2 famílias querendo os bebês. Ela falou que a gente devia crescer junto, que ela ia acompanhar, e que a gente devia fazer aniversário junto, que a gente tinha que até talvez estudar na mesma escolinha, uma sabendo da outra, e ela ia acompanhar. Mas eu não sei o que aconteceu, que um pouco depois que a gente foi adotada, essa freira teve que ir para a Itália. Não sei se ela foi convocada, teve que ir. E foi, e não voltou mais para o Brasil. Então, a freira ainda está viva na Itália. Eu achava que ela nem existia, né? E essa moça que conversou comigo, que teve a adoção dela feita de forma correta, que mora ali no bairro, que conversou, ela quis ajudar. Ela falou, olha, a minha família conhece essa freira. A minha tia conversa direto com ela. Eu vou tentar fazer um contato com ela para você. Ela ligou, a tia dela, que fala mais ou menos italiano, ligou para a freira e conseguiu conversar com a freira. Só que a freira está com 94 anos. E foi uma conversa meio, é a fulana, você lembra dela? Eu queria saber da adoção dela. Aí a freira não entendia que ela estava falando de outra pessoa, de outro caso. Ela tentou explicar que era caso de gêmeas, porque eu acho que a freira ia lembrar, né, de uma situação dessas, mas ela não conseguiu dar muitas informações, a conversa foi meio complicada, a freira falando meio italiano, meio português, a moça também não sabia falar italiano muito bem, não conseguiu explicar de gêmeas, e daí ela até me passou o áudio da gravação da conversa, mas basicamente eu não consegui informação nenhuma. A freira é uma gracinha, ela é uma senhorinha, mas ela não conseguiu dar nenhuma informação útil, né?
E você acredita que ela talvez esteja com a memória tão debilitada assim ao ponto de não dar nenhuma informação útil? Olha, pela voz dela, do jeito que ela estava falando, eu acredito que sim, viu? Eu acho que ela realmente está idosa e que não está tão bem para falar. E ela também fez tantos processos, né? Que eu acho que, no meu caso, como eram gêmeas e ela teve que separar, eu acho que ela ia lembrar, ia ser uma coisa que ia ser bem diferente do convencional, né? E foi uma coisa que deve ter marcado, mas ela não conseguiu dar informações, nenhuma informação, na verdade. Em relação ao fato de eu desconfiar que a minha irmã talvez não saiba que ela tem uma irmã gêmea, que a família dela escondeu, eu queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, é um direito meu e um direito dela. Isso nem pela lei pode ser tirado de nós, faz parte das nossas vidas, né? E assim, eu não julgo nem a família dela e nem a minha, porque, como eu já mencionei anteriormente, eu tenho uma família maravilhosa, eu tive uma vida maravilhosa. E eu tenho certeza que a minha irmã também deve ter tido uma família maravilhosa, porque uma família para adotar uma criança é porque eles querem muito ter um filho. Então, eu imagino que quem adota cuida o melhor possível da criança. Então, a minha irmã também deve ter, não sei se ela tem irmãos, se foram adotados depois, ou se a mãe, a família teve outra criança. Se ela tem irmãos, primos, tios, como eu, é a família dela. E nada, o fato da gente se conhecer não vai tirar isso dela, assim como não vai tirar a minha família de mim. Mas isso faz parte das nossas histórias. E não importa se a mãe ou o pai quer ou não quer, ou o que pensa, se acha que é certo, se não acha que é certo, é um direito nosso. E essa barreira, mesmo que a minha irmã não saiba, eu quero quebrar essa barreira. Eu quero encontrar com a minha irmã, eu quero que ela saiba que eu existo e que eu tô aqui. Agora, se a minha irmã, eu não sei como ela cresceu, eu não sei como ela pode ser totalmente diferente de mim. Eu não sei se ela também sente o mesmo vazio que eu senti a vida toda. De repente ela sente também, de repente ela tem as mesmas questões, questionamentos e dificuldades que eu tenho na minha vida por causa disso. Talvez ela não tenha. Mas se essa minha irmã falar para mim, olha, eu não quero nada com você, não tem problema nenhum. Eu vou respeitar. Eu não vou ficar perseguindo, eu não vou ficar indo atrás, mas eu gostaria de que ela soubesse que eu existo. E se porventura ela fala, poxa, eu tenho uma irmã, eu quero conhecer, eu quero estar perto. A gente começou com uma história juntas, antes da gente chegar para as nossas famílias adotivas. E essa história passou uma vida inteira de 42 anos sem a gente saber da vida da outra. Se a gente se conhecer agora e tiver a oportunidade de poder conviver daqui para frente, de repente ela pode ser uma amiga minha. Eu quero ser uma amiga para ela. Mas assim, no melhor sentido. Então a gente pode ter uma convivência, independente das nossas famílias, e não vai mudar nada, porque para mim, eu acho que a família vai aumentar, né? Porque eu não sei como, fica estranho, mas assim, eu vou ter uma mãe e outro pai, ela também. E o meu pai, inclusive, quando eu falei para ele que eu descobri, ele falou, poxa, que legal, eu quero que você encontre e eu quero conhecer ela. O meu pai ficou feliz de eu descobrir isso agora. E então, assim, a outra família de repente fala, ai, não, é sua irmã, não quero nem ver. Não. Tudo bem, se não quiser, eu não vou forçar nada, não quero. Tá bom, se você falar que você não quer contato comigo, eu também não vou querer contato com você. Mas eu quero saber se a minha irmã tá bem, como é que ela cresceu, se puder, né? Ou se ela virar pra mim e falar, eu não quero que você saiba nada na minha vida, some. Tudo bem, eu vou sumir. Mas você sabe que eu tô aqui. Você sabe que eu cresci com você. A gente nasceu junto. É isso que eu quero. Dentro disso, como fica agora? Porque a primeira busca que você tinha era da sua mãe. Da minha mãe, Dentro disso agora, né, em um determinado momento, você passou a falar só dessa sua irmã. Isso. Talvez porque esteja mais próxima, né? Uhum. Como que fica agora a busca pela sua mãe? Pela minha mãe. E o resto da família, né? Deve ter mais gente. Olha, eu até por um momento eu cheguei a esquecer da minha mãe. Porque foi um choque tão grande, foi uma notícia tão grande. Mas eu também gostaria de saber da minha mãe. Se ela não quiser ficar comigo, eu imagino, não sei, talvez ela possa ter até outros filhos depois. Eu posso ter irmãos por aí, né? Mais irmãos além da minha gêmea. Eu gostaria só de saber se ela tá bem,
como que foi a vida dela, se ela teve uma vida boa. Se ela quiser conversar comigo, tudo bem. Mas eu ainda estou procurando também. Se eu conseguir encontrar as duas, vai ser maravilhoso para mim. Porque daí, a minha história, o quebra-cabeça da minha história vai ser completo. Eu vou ser uma pessoa completa. Mas, independente disso, eu não sei onde a minha mãe está. Eu não sei quais foram as condições que fizeram a minha história ser do jeito que foi. Mas se eu não encontrar com ela, eu não sei. Eu só queria deixar uma mensagem que eu amo muito essa minha mãe. Eu amo ela demais por tudo que ela fez, por ter a gente e por ter dado essa oportunidade da minha vida com a família que eu tive. Só isso. O que me contaram é que ela era muito pobre, que ela não tinha como cuidar. Mas eu imagino que para uma pessoa gerar um filho e ficar 9 meses com essa criança na barriga e doar, eu acredito que não seja uma coisa fácil. Eu sinto que talvez, não é que ela, eu não quero nem olhar para a cara do bebê, nasceu, leva embora. Eu não sinto isso. Eu acho que ela, se ela pudesse, ela teria ficado com a gente, mas ela queria o melhor pra gente. O que ela não podia oferecer na época, não sei pelo que ela estava passando, espero que tenha melhorado a vida dela, mas eu acho que ela fez o que ela achou melhor, o que ela podia fazer, né? Você sente que ela procura por você? Não sei, acho que não. Eu, sinceramente, eu não sei nem se ela está viva ainda. Eu desconfio, alguma coisa me diz que ela não está mais por aqui. Que talvez se eu for procurar, eu possa encontrar parentes que saibam da história, que possam contar alguma coisa, mas talvez a minha mãe, eu não sei se eu vou conseguir encontrar. Mas isso eu já estava sentindo antes de eu descobrir que eu tinha uma irmã gêmea. Não foi porque eu descobri que tinha uma gêmea que mudou. Eu não sei, eu acho que ela não está mais por aqui. Não sei. O que te faz crer nisso? Qual é esse sentimento que faz você acreditar nisso? Eu não sei explicar, é o mesmo sentimento que eu tenho de quando eu era criança, que eu achava os gêmeos incríveis, o que chamava atenção. Eu não sei explicar, eu não sei se é alguma ligação emocional, se é alguma coisa sobrenatural, eu não sei explicar. Aparentemente, meus pais adotivos não tiveram contato nenhum com a minha mãe biológica. Eu fui levada de um local e eles nem viram ela, não sabem nem como ela é. Eles falaram isso? Eles falaram que eles me pegaram nessa casa serena, na Rua Cotoxó, lá na Pompeia. Só isso. Que a única coisa que a freira falou é que você nasceu no hospital na Zona Leste. Isso. Que eu vim da Zona Leste. A freira não, a amiga da minha mãe que estava com a freira. A freira não consegui nada, mas essa amiga da minha mãe que estava lá, que viu que os dois bebês... Ela viu a freira chegando com os bebês, ela viu a família indo pegar minha irmã e não querer me levar junto. Então, essa foi a pessoa que deu mais detalhes. Viu que tinha documentação, sabia que tinha documentação. Foi ela que me esclareceu essas coisas. Então, eu demorei para descobrir onde eles estavam. Eles ficam na Rua Cotoxó. Ficava na Rua Cotoxó número 300. Atualmente tem um prédio, mas parece que eles mudaram para a casa do lado, que atualmente não era mais um asilo para cuidar de pessoas idosas. Eles cuidavam de crianças carentes, acho que, se eu não me engano, dependentes de drogas, alguma coisa assim. No começo desse ano, quando eu comecei a descobrir essas informações, eu fui lá, né? Inclusive, uma outra reportagem, que estava fazendo reportagem comigo, a gente encontrou com uma pessoa lá da Casa Serena, e o rapaz explicou que já fazia muito tempo, que já tinha passado por várias modificações no atendimento da casa das pessoas que eles atendem, e que tinha um monte de documentação lá, mas que eles estavam descartando, porque eles iam reformar a casa, iam mudar o ambiente. A casa tá já bem velhinha, né? Eles iam reformar o ambiente, então eles estavam descartando papelada antiga que ninguém procurava e que... né? Então, assim, se tinha alguma documentação que ficou ali, já pode ter sido descartada. E não era nada digitalizado, né? Eu não sei se chegou a ficar lá também. Se tinha alguma coisa lá, se a freira deixou alguma coisa, se a freira fez algum registro mesmo, se ela tinha algum registro, algum livro de registro, o nome da mãe, o nome da criança, eu não sei se isso existe.
Eu entrei em contato com um hospital só, que eu não me recordo o nome agora, mas acho que é Santa Marcelina. E aí eles falaram, olha, a gente tem um arquivo. Eu falei, olha, eu achei que eu consegui, falando dia 7 de setembro, 9 de setembro de 1980, nascimento de gêmeos, que não é uma coisa muito comum, ia ficar fácil de localizar. Mas a pessoa que me atendeu foi muito bacana. Ela, olha, eu quero te ajudar, mas a gente não pode passar essa informação. Quem tem que ver essa informação é a própria mãe que está no registro, o nome da mãe que está no registro, que eu não sei qual é. Ou algum documento, ou mediante juiz. Se você for em algum juiz e pedir para ele abrir o processo, para ele olhar para a documentação, mas ainda assim, eu não posso ir no juiz porque eu não tenho o nome da minha mãe. Eu sei os fatos, eu sei a história, mas eu não sei o nome. E isso que é o que está me impedindo de ir adiante, por isso que eu estou divulgando a história e tentando conversar no boca a boca de quem viu, que achou que é parecida. Em relação à minha mãe, a documentação dela deve estar lá no hospital, né? Mas eu não sei qual é o nome. Aí teria que tentar localizar pelo fato da data de nascimento aproximada, porque eu não tenho certeza. Parece que eu nasci no dia 7 de setembro, e nascimento de meninas gêmeas, né? Se não tiveram muitos, né? Acredito que... Não sei quantos nascimentos de crianças gêmeas tinha num dia só. Da vida que eu tive, eu não me arrependo de nada. Eu me considero, inclusive, uma pessoa muito sortuda por ter a vida que eu tive. Isso eu não gostaria de mudar. Mas o que mais me incomoda, né, é o fato de não saber a verdade. De não saber exatamente como foi, exatamente o que aconteceu, exatamente por que aconteceu. É só isso que me incomoda, mas a vida que eu tive, eu não mudaria nada. Eu gostaria de não tirar nada. Aliás, inclusive agora que você me perguntou isso, eu nunca me imaginei, se eu não tivesse sido adotada, como é que teria sido a minha vida com a minha família biológica. A minha história, o que eu cresci até hoje, como eu fui até hoje, não muda. Por mais que eu queira imaginar alguma coisa, isso não vai mudar. Para fechar todas essas lacunas, realmente, o principal é eu conseguir encontrar a minha irmã agora, né? Porque eu tô mais vidrada na irmã gêmea. A minha mãe, se eu conseguir descobrir algo dela, vai ser muito legal. Eu quero, mas eu tô mais inclinada a descobrir da minha irmã agora. Para fechar com chave de ouro, o ideal seria que eu conseguisse localizar as duas. Olha, se eu tiver mais algum irmão, ou alguma irmã, ou algum outros parentes, tio, tia, sei lá, eu gostaria de poder conversar com eles, porque eu fiz um trabalho para a faculdade uma vez, que era uma árvore genealógica. E eu fiz a árvore genealógica inteira da família da minha mãe adotiva e do meu pai adotivo. E é uma árvore muito linda, porque tem as histórias de onde vieram os imigrantes e mas são as histórias deles. Se eu conseguir encontrar ou com a minha mãe, ou eu vou saber da minha raiz, eu vou saber da minha história, de onde que veio, por que veio. Inclusive, eu, nas buscas, acabei fazendo o exame de DNA. Eu fiz uma análise de DNA, ela está nas plataformas, na internet. Se alguém da minha família fizer também, vai acabar dando match, que eles falam, né, que eles conseguem localizar pelo DNA. Só que eu não sabia, na época que eu fui fazer, nossa, eu faço o exame do DNA, resolvi meu problema, eu vou achar minha mãe e minha irmã. Mas eu não sabia que elas também têm que fazer o exame para dar o match. Mas eu consegui localizar pessoas lá que são primos meus, mas assim, a correspondência de DNA entre eles é muito baixa. Então, assim, são primos, filhos de tetravô, de tio-avô. Consegui entrar em contato com algumas dessas pessoas. Algumas me responderam, ai, que legal, eu quero te ajudar, mas eu não sei nem de que ramo que você é. Aí eu perguntei para alguém da família aqui se sabia de alguma história assim, de alguém que veio do Nordeste, que teve uma história parecida com a sua, que doou criança e tal. Ninguém sabe nada. Então, assim, até certo ponto localizou, mas isso qualquer pessoa parece que tem um grau de parentesco em 6º grau com todo mundo, né? Então não dá para localizar. Mas eu tô tentando. Então, por exemplo, se a minha irmã, porventura, a família dela fala, não é você.
Vai no laboratório, pega um algodãozinho, faz o teste. Se você for a minha irmã, eu vou te achar. Ele vai dar um match que a gente é irmã. Não precisa ninguém saber disso. Eu fiz, meu pai não sabe que eu fiz. Eu falei pra ele depois. Se eu tivesse falado, pai, eu vou fazer o exame de DNA, ele foi falar, não vai fazer. Eu simplesmente juntei o dinheiro, fui lá, paguei o exame e fiz. Tá lá. O que você acha que vai mudar na sua vida quando você descobrir essas pessoas? Eu acho que eu vou ser a pessoa mais completa desse mundo. Eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade de assimilar tudo, porque é muita informação, é muita coisa. Mas eu espero que seja uma coisa boa, né? Poxa, eu tenho um monte de família agora. Tem a minha adotiva, tem a mãe biológica, tem... Não sei, eu acho que eu vou ser a pessoa que vai ter o maior número de parentes que você possa imaginar. E para mim, pelo menos eu gostaria de conhecer essas pessoas, de saber da existência delas, que elas soubessem de mim também. Se for legal a pessoa, quiser conviver comigo, virar amigo, conversar, tô aqui. Independente dos motivos da minha mãe biológica, de ter feito o que ela fez, eu acho que não tem nem o que perdoar. Eu só tenho que agradecer, né? Se de repente ela é uma pessoa que não queria doar, mas não tinha condições e, olha, eu tô doando, tá me doendo muito de doar essa criança, mas eu sei que eu não vou conseguir criar ela bem, muito obrigada. Agora, se ela for uma pessoa que fala, eu nem queria estar grávida, dei a criança, paciência, o que eu posso fazer? Eu não sei a história dela, eu não sei pelo que ela passou, mas eu não tenho bronca disso, eu não tenho raiva, nada. Pra mim, se ela olhar pra minha cara e falar, não quero te ver, eu falo, tá bom, mas eu te amo. E isso não vai mudar. Você não quer ficar perto de mim, você não quer me conhecer, tudo bem. Mas eu sei quem você é e você sabe quem eu sou. Só isso. Eu não quero culpar nada, mas eu amo a minha mãe. As minhas duas mães.